Fala galera, tudo bem? Aqui nós vamos fazer um treinamento sobre Design Thinking e Lean. Esse é um treinamento teórico, no qual você vai aprender todas as fases do Design Thinking, vai entender um pouquinho mais sobre o que é Lean, o que é o famoso MVP, que é o Produto Mínimo Viável. Meu nome é Victor Carreiro, sou líder da área de transformação digital, já tenho bastante conhecimento nessa área de Design Thinking, já coordenei algumas sessões, inclusive dentro mesmo da ICTS, então espero que você desfrute desse treinamento teórico. Então, quando a gente fala de Design Thinking, o que as pessoas já imaginam? Justamente essa imagem que vocês estão vendo, um monte de post-it, barulho, desorganização, e na realidade não é isso. O Design Thinking é uma metodologia que usa várias técnicas justamente para você ter ideias e chegar a uma solução em consenso de forma organizada. O barulho, ele acontece porque é algo democrático, então é algo que você compartilha com várias pessoas, com uma equipe multidisciplinar, o seu conhecimento. Então, afinal, o que é Design Thinking? Se Design Thinking não é essa quantidade de post-it nem esse barulho que você comentou, o que ele é? O Design Thinking ele vai além da estética de produtos ou serviços. As pessoas acham que o Design Thinking tem a ver com design, literalmente falando. Ou seja, você vai desenhar produtos, vai ver as cores melhores, e na realidade não é isso. O Design Thinking nada mais é do que a centralização do cliente ou do usuário nas necessidades. Isso pode parecer bastante óbvio, mas não é. Inclusive, uma das pesquisas que eu vou mostrar ao longo do curso é a quantidade de startups ou de empresas que quebram, que elas vão falhar com as soluções devido à falta de centralização do cliente ou das necessidades. O Design Thinking ele surgiu, alguns estudos mostram que ele surgiu em Stanford e ele foi de fato popularizado por Tim Brown, que é o CEO da Ideal. A própria Ideal usa o Design Thinking hoje e algumas das técnicas do Design Thinking foi desenvolvido por eles. Sendo assim, de uma forma geral, o Design Thinking nada mais é do que as pessoas e clientes no centro da necessidade e a compreensão de comportamentos. É extremamente importante que você compreenda comportamentos, por isso que algumas startups, como Uber, que iniciou como uma startup, o Airbnb, Spotify, eles literalmente tomaram o mercado, porque eles compreenderam comportamentos e outras empresas que agiam de uma forma mais tradicional acabaram ficando totalmente ultrapassadas. Agora, quando a gente fala de design, literalmente, a gente está falando de ideação, criação, desenvolvimento, elaboração e especificação de produtos. Então aqui um rápido exercício de desenvolvimento. Eu sei que o treinamento começou agora, que vocês ainda não têm tanto conhecimento teórico, mas eu gostaria que você pausasse o vídeo e desenhasse 4 tipos de anéis de casamento ideais. Então pausa o vídeo e faz esse desenho para você conseguir avançar. Então quais foram os resultados que vocês chegaram? Quais tipos de anéis vocês desenharam? A minha pergunta é: você fez o levantamento das necessidades do cliente? Você viu qual mercado você consegue atacar ou você simplesmente desenhou o anel que você acha ideal para você? E a outra pergunta é: o que é o anel ideal? Então depende muito do cliente, depende muito da necessidade. Por exemplo, para mim, um anel ideal é esse que você está vendo na imagem. É um anel que tem um pratinho, uma colherzinha e um melão, um mamão. Ou seja, eu tenho 100% de certeza que ninguém desenhou esse anel. Pode ser que esse seja um tipo de mercado que as pessoas não estejam vendo. Então, aqui o exercício que eu gostaria de deixar é: quando você pense em uma solução, pense sobre o ponto de vista do cliente. Será que isso realmente tem aplicação? Será que isso realmente, quando for para o mercado, vai ser atraente para um cliente? Ou você simplesmente se apaixonou por esse produto e por esse serviço e acha que isso é um grande potencial no mercado? Então, um ponto muito importante é compreensão de comportamentos, que isso nada mais é do que a empatia. Ao longo do curso, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas e algumas ferramentas da empatia propriamente dito. Mas o que é, Quando você assiste um filme, por exemplo, um filme emocionante, um filme de drama, e você sente aquela vontade de chorar durante o filme, nada mais é do que você agindo de uma forma com a sua empatia. Ou quando você está no trabalho, 8 horas, 9 horas da noite, você está indo embora, você vê uma pessoa chateada, uma pessoa que precisa de ajuda, e você chega: você precisa de alguma ajuda? Posso te ajudar em algo? Você nada mais está fazendo do que agindo de uma forma usando a sua empatia. Então é extremamente importante, inclusive na primeira fase do Design Thinking, você trabalhar a empatia, para você entender o seu cliente, entender as necessidades e conseguir sugerir soluções que não sejam boas somente para você, sim sejam boas para os seus clientes e seus usuários finais.
Qual então é a utilidade do Design Thinking? Quais são as utilidades? Eu vou dizer aí as 3 principais, lembrando que independente dessa utilidade, o ser humano sempre está no centro, o ser humano sempre é o centro dessas necessidades. Sem ele, nada disso seria possível. Então a primeira delas é idealizar soluções. Então com o Design Thinking você vai idealizar novas soluções para vários problemas. O segundo, quando você não sabe exatamente qual é o problema, você acredita que exista algum problema, você queira melhorar algo, você também pode utilizar o Design Thinking. E o terceiro, criar soluções bem-sucedidas. A gente entra muito aí no conceito de Lean Startup, inclusive, né? Até aconselho as pessoas que estão nesse curso que leiam esse livro, o livro do Lean Startup. A gente trabalha com as questões que é o MVP, que é o produto mínimo viável. Então a gente vai criar soluções bem-sucedidas através de desenvolvimentos pontuais, então entregas pontuais, mudando um pouquinho a metodologia, que era o método em cascata, ou seja, você ia planejar todos os pontos, olhar ponto a ponto e fazer um baita de um desenvolvimento, um baita de um investimento, para ir então com entregas rápidas, né? E consequentemente testando os clientes e testando a usabilidade daquilo. Então, quando a gente fala de Design Thinking, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que é totalmente diferente de um brainstorming. Isso é muito importante que você termine o curso e nunca se esqueça disso. Um brainstorming nada mais é do que aquela reunião que você junta um monte de pessoa, você tem um problema e começa a discutir sobre aquele problema. A principal diferença entre o Design Thinking e o brainstorming é a questão da democracia. O brainstorming ele não é democrático. Isso é fato e várias pesquisas indicam, inclusive. Por exemplo, imagina que você tenha na mesma sala um diretor, 4 consultores e um gerente discutindo uma solução. As ideias dos consultores e até a ideia do gerente às vezes tem muita mais aplicação do que uma ideia de um diretor, por exemplo. Entretanto, pelo nível de influência dele, às vezes até por conta do cargo, a tendência de escolha da solução é muito maior para o lado dele, independente dele ter olhado questões de empatia ou ter feito testes em mercado. Sendo assim, o brainstorming ele não age de uma forma tão democrática quanto o Design Thinking. Já no Design Thinking, vocês vão ver ao longo do curso que várias técnicas que eu vou ensinar, todo mundo dentro de uma sessão vai ter a oportunidade de expor a sua ideia, de votar em ideias e tentar elaborar soluções. Então ele é extremamente democrático se comparado ao brainstorming. Dentro do Design Thinking, o que eu gostaria de destacar para vocês, a gente tem algumas formas de pensamento, né? A primeira forma é o pensamento linear, que boa parte das pessoas acreditam que a gente deveria pensar assim, inclusive o próprio ensino que vocês tiveram na escola, ele foi um ensino para ter linearidade no seu pensamento. Isso surgiu por conta da Revolução Industrial aí por volta de 1900, né? Então como é que funciona o pensamento linear? Você tem um problema, você caminha para uma solução, porque isso foi previamente planejado, até mesmo usando o método em cascata. Já o pensamento humano é justamente o que vocês estão vendo, essa bagunça, né? O ser humano começa com um pensamento, com um problema ou um produto, e na realidade ele vai chegar numa solução totalmente distinta ao que tinha sido imaginado. No Design Thinking, o pensamento é muito mais humano do que um pensamento linear. Inclusive, eu vou comentar aí para vocês ao longo do curso até algumas questões econômicas, né? O pensamento linear ele tende a ter mais sucesso numa economia industrial, uma economia relativamente ultrapassada. Já o pensamento humano ele tende a ter mais sucesso numa economia digital, que é uma economia mais moderna, né? Economia que a gente inclusive consegue ver o surgimento de uma nova geração que quer consumir produtos diferentes. Por exemplo, numa economia digital, as pessoas elas usam as coisas como um serviço, né? Então você não tem mais a compra de um carro, por exemplo, você tem o uso de um carro. Eu até brinco bastante, daqui a algum tempo você não vai mais comprar uma furadeira, você vai comprar o furo na parede, né? Então você vê que essas questões até da economia, ela vem mudando bastante por conta do pensamento humano. E no gráfico ao lado você consegue ver a diferença entre o pensamento linear e o pensamento exponencial que tende a ser o pensamento humano. O pensamento linear ele vai estar em constante crescimento, na linearidade. Já o pensamento humano ele vai ser um pensamento exponencial, assim como foi com algumas empresas, Uber, Airbnb
Spotify, Netflix. Ele teve essa disrupção, que é o ponto de disrupção de mercado. Falando rapidamente, porque eu já comentei com vocês sobre os tipos de economia, a economia clássica ela tende a estar próxima da economia industrial. Já a economia digital, tem até alguns estudos que falam da economia pós-digital, né? Na realidade, a economia digital é a economia que a gente vem trabalhando nos últimos anos, que é aquela focada em os produtos pelo uso. Então, como eu disse anteriormente, você vai usar um carro, você não vai comprar um carro, você vai usar um furo, você não vai comprar uma furadeira. O que eu quero dizer com isso tudo dentro desse contexto do curso? O Design Thinking ele tende a estar mais próximo da economia digital, porque ele tende a verificar o comportamento humano, que é um comportamento muito mais complexo e não é um pensamento linear. O que eu gostaria de mostrar para vocês também é esse gráfico. Olha que interessante. Algumas soluções e quanto tempo essas soluções levaram para alcançar 50 milhões de usuários. Então a gente tem aí telefone, rádio, televisão, internet, o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Angry Bird e o Pokémon GO. É até engraçado você ver esse gráfico. O telefone, claro que devido a vários fatores, como a própria infraestrutura, mas ele levou 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários. Já o rádio, ele levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários, a televisão 13, a internet 4, o Facebook 2. E olha que engraçado, o Pokémon GO, 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. É até engraçado, né? A gente via várias pessoas na rua jogando Pokémon GO. Mas por que eles tiveram esse crescimento exponencial? Então, o que foi feito para essas soluções alcançarem esse crescimento tão rápido, né? Em poucos dias alcançar 50 milhões de usuários? Eles nada mais do que observaram o comportamento humano. Então, eles de fato viram o que as pessoas necessitavam. Isso é igual a Design Thinking. Vamos falar agora das práticas gerais do Design Thinking. A primeira delas, eu já comentei com vocês que na realidade é você colocar o ser humano no centro. Então é você entender a necessidade do cliente, entender a necessidade do usuário realmente, e não você se apaixonar por aquele produto ou serviço. A segunda prática é você ter times heterogêneos. Diferente do que muitas pessoas pensam, times homogêneos não são interessantes porque você chega num resultado que já é esperado. Você tem um pensamento mais tendencioso, um pensamento mais linear. Sendo assim, times heterogêneos com misturas de departamentos, por exemplo, você tem maior compartilhamento de informações. Por exemplo, algumas sessões de Design Thinking que eu já coordenei, eu convocava pessoas de departamentos como do financeiro, área de recursos humanos, consultoria, e você tem vários conhecimentos agregados, sejam conhecimentos internos da empresa e até mesmo conhecimentos do mercado, os conhecimentos externos. E a gente consegue ter uma visão multidisciplinar, o que é extremamente importante para uma sessão se tornar realmente rica. A terceira prática é que o Design Thinking tem que ser democrático e dialógico. Diferente de uma reunião como o brainstorming, o Design Thinking, é realmente democrático, porque todo mundo tem a oportunidade de expor a sua ideia e votar em quais ideias são mais interessantes para solucionar aquele problema definido. A quarta e última prática são diversas soluções em atividades curtas, principalmente na fase de prototipagem. A gente vai trazer várias soluções que foram idealizadas em fases curtas, então em MVPs, em ondas. Tá bom, Victor, você está falando e não mostrou ainda um caso real. Então eu vou mostrar agora para vocês dois cases que usaram Design Thinking e tiveram resultados surpreendentes. O primeiro deles teve um desafio, que era reduzir o medo das crianças em máquinas de ressonância magnética. As crianças de fato não gostavam pelo tamanho da máquina, barulho, é uma máquina apertada, enfim, vários motivos que algumas crianças, inclusive, precisavam até de sedativo para passarem por esse tipo de exame. Qual foi o resultado? Vocês podem ver aí no slide, Tivemos a representação dos ambientes em histórias atrativas para crianças. Então, algo que foi extremamente simples, eles somente entenderam a necessidade do usuário, criaram um ambiente totalmente imersivo, e olha o impacto, que bacana, redução de 70% no número de crianças que necessitavam de sedativo. Então olha que legal, uma solução simples, barata, que trouxe um resultado enorme, simplesmente pelo fato de observação de comportamento humano. Um outro caso bem legal é o caso das Havaianas. Você pode ver essa bolsa, por exemplo, eles tinham um desafio que era lançar algumas bolsas no mundo inteiro que tivessem o jeito brasileiro, Então que lembrasse a simpatia de um brasileiro, que lembrasse as praias.
Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa olhando os consumidores do exterior, fizeram uma pesquisa de campo, né? Por exemplo, o que você vê quando fala no brasileiro, o que você imagina? Imagina uma pessoa sorrindo, imagina praia. E eles chegaram em algumas bolsas que hoje são vendidas no mundo inteiro. No Design Thinking nós temos 4 fases. A primeira fase é a fase de empatia, na qual eu já comentei um pouquinho com vocês, e agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo e eu vou explicar algumas técnicas. A segunda fase é a fase de definição, ou seja, basicamente toda a sessão de Design Thinking você tem um problema previamente definido. Então a terceira fase é a fase de ideação, que eu particularmente gosto bastante. O objetivo dela é idealizar novas soluções para o problema previamente definido. Você vai aprender várias táticas de como fazer isso. A quarta e última fase, sim, é a fase de prototipagem, ou seja, você vai aprender algumas formas de criar um MVP, até mesmo com questões como jornada do usuário, como você fazer um protótipo simples, até um protótipo em papel, para você conseguir, então, aplicar todas essas melhorias dentro dessa fase de ideação. Diagrama do duplo diamante. Somente para conhecimento, esse diagrama ele é muito parecido com o que foi apresentado anteriormente, né? Então ele tem algumas fases. A fase de descobrir, ou seja, descobrir as ideias iniciais, as inspirações, né, ou as necessidades dos usuários. Definir, que é interpretar o alinhamento, né, ou definir os objetivos de um projeto. Desenvolver, você vai iniciar o desenvolvimento de uma solução com princípios de design e depois você vai entregar através de protótipos ou de MVPs. Nada mais é do que o que foi apresentado anteriormente. Agora sim, entrando efetivamente na primeira fase, que é a fase de empatia, eu sei que eu já comentei com vocês o que é empatia, como é que funciona, mas agora de fato nós vamos entrar nessas técnicas. Então como que a gente vai aplicar essas técnicas para você ter empatia e até conhecer um pouquinho melhor sobre o seu cliente ou sobre o seu usuário final? Então afinal, o que é empatia? Então, ao longo do curso eu já comentei bastante do que é empatia, né? Nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, você sentir o que a outra pessoa sente, e isso no Design Thinking é extremamente importante, que você se coloque no lugar do cliente ou você se coloque no lugar do usuário final, tá? Tudo bem, Vitor, você está falando, mas não mostrou nenhuma técnica. Então como que você monta um mapa de empatia, por exemplo? Então aqui, pessoal, a gente tem um mapa de empatia. É muito legal que você utilize ele nas suas sessões, né? Inclusive na primeira etapa do Design Thinking. Quando você vai lançar um produto ou uma solução, você de fato precisa conhecer o seu cliente 360 graus, precisa conhecer ele por inteiro, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele sente, o que ele vê. Então o mapa de empatia é muito interessante para isso. Como é que ele funciona na prática? Você pode imprimir um mapa grande e com alguns post-its você ir colando, ou tem alguns mapas de empatia que você consegue ver até na internet, que são mapas digitais. Você preenche aí, você vê que cada tópico tem um número, né? Então, o número 1, com quem quero ter empatia? Então, imagina que vocês querem ter empatia comigo, imagina que eu sou o seu cliente. Então, você vai colocar, eu quero ter empatia com o Vitor, que é meu cliente de X empresa. O 2, o que precisa fazer? Então, o que eu preciso fazer para me aproximar com esse cliente, né? O 3, o que esse cliente vê? Então, qual que é o ambiente? Por exemplo, qual que é o ambiente do Vitor? Qual o tipo de amigos que ele tem? Aonde que ele vai? O que ele frequenta? O que ele vê no dia a dia? O 4, o que ele diz? Ele é uma pessoa mais séria? Uma pessoa mais descontraída? O que ele fala, né? Como você pode imaginar essa pessoa falando? O 5, o que essa pessoa faz? Então, qual que é a atitude dela em público? Ela fala em público? Ela é uma pessoa séria? Como é que ela trabalha? Qual que é a aparência dela? Ela usa uma roupa mais simples? O que ele faz no dia a dia? Né? O que ele trabalha? O 6, o que ele escuta? Então, o que os amigos dele dizem? Né? O que o chefe diz? Qual que é o ciclo de amizade dessa pessoa? E o 7, o que essa pessoa, né? O que o Victor sente e pensa? Então, aí você vai olhar 2 fatores: as dores e os ganhos, né? Então, quais são os medos, quais são as frustrações, ou quais são os obstáculos para essa pessoa, né? Ou quais são os ganhos, o que ele deseja, onde que ele quer chegar, quais são os sonhos desse meu cliente. Com esse mapa de empatia, você vai ter uma visão 360 do seu cliente. Então, você vai conseguir saber desde o que ele sente, o que ele vê, o que ele diz ou o que ele faz. Isso é extremamente importante para que você inicie qualquer tipo de sessão de Design Thinking.
Então, uma forma bem legal de você conseguir mapear o seu cliente, inclusive ver qual é a proposta de valor que você consegue entregar para ele, é o Canvas Proposta de Valor. Existem basicamente dois tipos de Canvas, o Proposta de Valor e o Canvas Business Case. O Business Case ele é muito mais extenso, que eu não vou mostrar aqui no curso, mas ele tem por objetivo montar e analisar um negócio, né? Então ele olha desde questões de marketing a questões logísticas. Mas falando especificamente do que a gente necessita hoje, imagina que a gente tem um problema, então a gente tem uma dor, tá? Então dentro do perfil do cliente, a gente tem uma dor. Qual é essa dor? Essa dor hoje são as mães, né, que elas sofrem devido aos seus filhos tomarem vacina. Então você que é pai e mãe, tá vendo aqui o nosso curso, sabe como deve ser difícil levar o filho para tomar uma vacina, porque eles realmente devem fazer um escândalo, né? Eles choram e não querem tomar uma vacina. Então isso é uma dor tanto para a criança quanto para os pais, ou para quem está acompanhando essa criança. Ele faz um escândalo todo, fica chorando, então as pessoas não se sentem confortáveis e ficam até chateadas. Então, qual é a dor? O primeiro passo é indicar qual é a dor do cliente. O segundo passo é definir quais são as tarefas do cliente. Então, o que o cliente tem que fazer, o que ele faz por conta daquelas dores. Então, nesse caso, o cliente leva o filho ao médico, é uma tarefa. O cliente convence o filho de que tomar a vacina é melhor para ele, então é outra tarefa. Então, é importante que vocês numerem todas as tarefas para você conseguir ver sob o ponto de vista do cliente tudo o que está sendo feito. Entretanto, quais são os ganhos, né? Independente de você levar o seu filho para tomar uma vacina, sempre existe um ganho, né? Então nessa situação, o ganho é que o pai ou a mãe ou quem está acompanhando leva o filho para tomar um sorvete depois. E aí é um tempo que ele fica com a criança, né? É um tempo entre o pai e o filho, é um tempo entre a mãe e o filho, e é divertido, eles gostam, né? Então você tem um ganho dentro desse problema, né, dentro desse perfil do cliente. Agora ao lado esquerdo a gente tem a proposta de valor, ou seja, o que a gente está propondo para esse perfil do cliente. Então, o primeiro passo é propor itens que aliviam as dores. Tá? Então, o que vai aliviar a dor? Lembrando que a dor são as mães, pais e os filhos sofrendo, né, chorando durante a vacina. Então, os pais sofrendo e o filho chorando. Então, a forma de aliviar a dor são potenciais interações. Então, são formas diferentes de interagir e fazer com que a criança não chore, por exemplo. Um outro ponto é quais são os criadores de ganho, né? Ou seja, a gente já tem um ganho. Como que eu potencializo esse meu ganho? Eu posso potencializar esse meu ganho criando um ambiente imersivo. Então imagina dentro de uma clínica, você indo tomar sorvete com seu filho depois ele tomar uma vacina. Você tem um ambiente imersivo, um ambiente super desenhado, super bonito. Isso é um potencializador de ganho. Ou você pode ter uma tecnologia para amenizar as dores. Então como que eu vou fazer amenizar a dor de uma criança, por exemplo? E aí ao final você tem os produtos e serviços. Então quais são os produtos que eu consigo oferecer, eu consigo colocar como uma proposta de valor para esse perfil desse cliente. Então, nesse caso, pode ser a realidade virtual, né? Por que não colocar a criança dentro de um ambiente virtual durante o momento da vacina? Pode parecer engraçado isso, mas uma empresa pensou nisso, algo bem simples e que trouxe um resultado extremamente grande. Então veja esse vídeo para você ter uma ideia desses resultados. De tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tenho, mas é pequenininha. A mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero. Eu já tenho 5 anos. É só você usar o Eu tenho medo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui.
Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. Caramba, filho, o que você achou disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena tinha medo, mas agora não tem mais não. Pessoal, estão comentando sobre esse vídeo, olha que bacana. Uma solução extremamente simples, barata, que trouxe um resultado extremamente grande e positivo para os clientes, seja para os pais, para as mães ou para as próprias crianças que levavam vacina. Justamente porque eles entenderam a necessidade, entenderam e analisaram o comportamento humano. Eles viram que era uma dor para os pais, o que era uma dor para as mães, o que era uma dor para os filhos, para os usuários finais e sugeriram uma solução, algo simples, que está trazendo um resultado extremamente grande, extremamente positivo. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é o mapa de stakeholders. Ou seja, além de você mapear o seu usuário final, o seu potencial cliente, é importante que você mapeie todo mundo que está envolvido nesse processo. Então a definição de stakeholders é: stakeholders são elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócios. O sucesso de qualquer empreendimento depende da participação de partes interessadas e, por isso, é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas. Resumindo, stakeholders são todas as pessoas que estão envolvidas em um processo específico. Então imagine no caso do VR ou qualquer outra situação, no caso que nem a gente comentou aí ao longo do curso do desenho do anel de casamento. Imagine que você tenha que desenhar um mapa de stakeholder e conhecer todo mundo que tem envolvido nesse processo. Ao lado você tem esse mapa. Então você coloca todos os usuários internos, que podem ser inclusive os seus funcionários, quem são os conectados, ou seja, as pessoas que estão entre o externo e o interno, que podem ser, por exemplo, os seus parceiros estratégicos, e quem são os externos envolvidos. Pode ser o governo, pode ser até o seu usuário final. Então é super importante que você mapeie para você verificar quais são todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse seu processo. A segunda fase, que é a fase de definição, ela é bem teórica e na verdade bem rápida. O único objetivo é que você precisa saber que toda sessão de Design Thinking ela precisa ter obrigatoriamente um problema previamente definido. Como eu costumo fazer na prática, quando eu faço uma sessão de Design Thinking dentro da sala, onde tem todas as pessoas que estão participando dessa sessão, eu costumo escrever de uma forma bem evidente qual é o problema que precisa ser solucionado. Então deixo num quadro branco, numa lousa, o problema por escrito, para que quando as pessoas estiverem fazendo a sessão, ou seja, até agindo na próxima fase, que é a fase de ideação, ele consiga enxergar qual é o problema previamente definido. A terceira fase é a fase de ideação, na qual que você vai idealizar soluções para esse problema definido na fase anterior. Agora eu irei passar para vocês, né, algumas técnicas de ideação. Eu vou passar somente 3, que é o Crazy 8, a jornada do usuário, que tem um foco bastante grande em User Experience, e a chuva de ideias, em 2 minutos, também vai ser passada para vocês. Gostaria que vocês tivessem atenção aí ao terceiro tópico, que é o Design Kit. Existem várias técnicas de Design Thinking dentro da fase de ideação ou dentro de outras fases. Dentro desse Design Kit, você consegue consultar várias dessas técnicas, então é super bacana que ele te explica uma a uma. Tá? Então aqui eu vou, na verdade, passar aquelas que eu tenho mais, que eu gosto mais e que eu vejo mais aplicação dentro da ICTS como um todo, mas existem várias outras técnicas. Uma das técnicas dentro da fase de ideação é conhecida como Crazy 8. Crazy vem do inglês doido, maluco, né? Porque realmente você fica meio doido, maluco, porque você vai desenhar 8 soluções diferentes dentro de 8 minutos, né? Dentro de um tempo de 8 minutos. Ou seja, uma solução distinta por minuto.
Como é que funciona? Você se lembra que no começo do treinamento eu falei para você, olha, desenhe um anel de casamento ideal. Então você tinha que desenhar 4 tipos de anéis diferentes, você teve que fazer todo o levantamento de empatia e, enfim, todas as outras fases. Como é que funcionaria dentro dessa técnica de Crazy 8? Você teria que pegar um papel sulfite mesmo, né? Todo mundo que está na sessão, ia ter que dividir ele em 8 partes iguais e numerar todas essas partes, de 1 a 8. Cada parte que foi numerada, você vai ter que desenhar uma solução totalmente diferente da outra. Então, por exemplo, o anel de casamento. O primeiro, né, para mim, como a pessoa que está coordenando essa sessão, que está fazendo os desenhos da solução, para mim o anel ideal é um anel que tenha conectividade. Então eu gostaria que todos os dados fossem enviados para a nuvem em tempo real, desde a minha localização, pressão sanguínea, não sei, vários itens que eu gostaria que fossem enviados para a nuvem e eu conseguisse acompanhar. O segundo anel é aquele anel descontraído, como eu mostrei para vocês no começo do treinamento, que tem um garfinho e um pratinho colado em cima dele. O terceiro anel seria um anel verde, porque é uma cor que eu gosto. E assim por diante. Então todo mundo que está na sessão, de uma forma democrática, vai poder desenhar uma solução totalmente distinta da outra. E ao final dessa sessão, todas as ideias vão ser compartilhadas e uma delas vai ser escolhida. Importante, a pessoa que é o facilitador, que normalmente coordena a sessão de Design Thinking, ele tem por objetivo coordenar as pessoas e ver se elas estão de fato desenhando as soluções dentro desse tempo. E ele realmente acaba, entre aspas, pilhando as pessoas. Porque ele fica assim, pessoal, 1 minuto, pessoal, 2 minutos, 3 minutos. E as pessoas começam a ficar ansiosas e desenhando as soluções. Às vezes saem algumas soluções completamente fora do escopo, mas surgem soluções realmente boas. Em algumas aplicações que eu já levei com o Crazy 8, realmente já saíram algumas soluções bacanas. Então isso é uma das técnicas que eu aconselho vocês a utilizarem. Uma outra técnica muito legal é conhecida como chuva de ideias. É diferente do brainstorming que você está acostumado, aquele que você reúne todo mundo em uma reunião, começa a conversar, joga ideias e, na realidade, nada é resolvido, né? Aqui a gente tem realmente algo um pouco mais técnico. Como é que funciona? E é bastante democrático. O primeiro passo é você ter um grupo de em torno 4 a 6 pessoas no máximo. Um grupo muito extenso, de 10, 15 pessoas, por exemplo, fica realmente muito difícil de fazer sessão porque as ideias vão ficando muito complexas. Então imagina, por exemplo, que nós estamos em um grupo com 10 pessoas. O ideal é que você divida em 2 grupos de 5. Imagina que sou eu, você e nós temos outras 3 pessoas aqui no grupo. E a gente tem um problema. O problema já tinha sido definido na fase anterior, certo? Que é quais são os melhores tipos de anéis de casamento, por exemplo. Ou qualquer outro tipo de problema. Como é que funciona? Cada pessoa vai ter um post-it igual esse aqui que eu estou na mão, tá? Cada pessoa vai desenhar uma solução, sem contar o intermediador. Ele vai ficar contando o tempo, vai ficar, entre aspas, pilhando as pessoas, falar, ao tempo, vamos lá. Tá? Então como é que funciona? Eu vou desenhar e eu vou escrever aqui para mim qual que é o anel de casamento ideal dentro de 1 minuto. Então eu coloquei assim, anel conectado com dados reais, né, que são enviados para a nuvem. Então eu escrevi aqui no meu post-it, né, dentro de 1 minuto, você escreveu no seu e as outras pessoas que estão conosco também escreveu no post-it delas. Então aqui eu escrevi no meu post-it. Quando der 1 minuto, o facilitador ele vai falar, pessoal, deu 1 minuto. Todo mundo vai pegar esse post-it e vai passar para a direita, né, vai passar para quem está ao seu lado direito. Essa pessoa vai ter escrito uma outra ideia, então você vai receber a ideia dela e você vai passar a sua ideia. Imagina que você recebeu a minha ideia, certo? Que é um anel conectado. Você vai ter que complementar a minha ideia. Então, por exemplo, você pode colocar que esse anel conectado, o download dele pode ser feito via aplicativo na Play Store. Então você vai vir aqui e vai complementar a minha ideia e vai colar o seu post-it embaixo. Deu 1 minuto, novamente, a gente vai passar para o lado até rodar com as 6 pessoas, com as 5, com as 4, tá? Ou seja, nós vamos ter aí 6 ideias, se forem 6 pessoas. Cada ideia vai ser uma lingona, realmente, porque vai ser desde o surgimento, desde a ideação sua, inicial, até os pontos adicionais das pessoas. Depois que todo mundo colaborou com essas ideias, o facilitador vai colar todas elas na parede. Ele vai explicar uma por uma, então ele vai ler, vai explicar ao pessoal, vai ter uma discussão. Todo mundo vai ter direito a voto em uma das ideias. Então você pode votar na sua, eu posso votar na minha, ou eu posso até votar na sua também, tá? E ao final, uma dessas ideias vão ser selecionadas. Então a gente vai escolher uma ideia que é a melhor, que faz mais sentido para o problema que foi definido.
Depois disso, nós vamos trabalhar com algo que chama matriz CSD, que é a matriz de certeza, suposições e dúvidas. Então a gente vai pegar essa ideia que a gente escolheu e vamos colocar quais são as certezas que a gente tem em cima disso. Então, por exemplo, a certeza é que a gente vai ter que desenvolver um app, que a gente vai ter que disponibilizar esse app na Play Store, por exemplo. Quais são as suposições? Então a gente supõe que o nosso público, por exemplo, estaria disposto a fazer o download de um aplicativo. A gente está supondo, um aplicativo de 5 megas, de 10 megas, não sei. Qual é a dúvida? A dúvida é, quanto vai custar para desenvolver esse app? Então, sei lá, 50, 100 mil reais, então é uma dúvida. Depois disso, aí você tem a lição de casa. Você monta a matriz CSD, você vai sair com todas essas dúvidas e vai pesquisar no mercado quais são as soluções, quanto vai custar um desenvolvimento de um app desse, por exemplo, e aí depois você volta a uma nova sessão de Design Thinking mais aprofundada. Então, uma outra técnica utilizada é chamada de jornada do usuário. É você literalmente se colocar numa situação do usuário, né? Então você vai identificar situações que o usuário fica satisfeito, ele fica neutro ou ele fica frustrado. E você vai acabar gerando várias hipóteses com isso. Por exemplo, eu, quando vou ao supermercado, fico satisfeito quando tem uma promoção. Então, estou andando no supermercado, tem uma promoção, vejo um produto novo, fico satisfeito. Eu fico satisfeito quando eu tenho fácil acesso ao estacionamento. Entretanto, eu fico frustrado quando eu tenho uma fila grande, quando tem preços incorretos, e, consequentemente, eu tenho que ficar verificando e checando os preços. Eu tenho neutralidade quando eu tenho que interagir com terceiros. Então, eu chego no caixa do supermercado, tenho que interagir, ou tenho tempo de deslocamento, que eu demoro 10 a 15 minutos para chegar no supermercado. Então, isso para mim tem uma neutralidade. Então, imagina que você tenha que sugerir uma nova solução, ou seja, um supermercado inteligente. E uma das técnicas que você pode utilizar é fazer essa jornada do usuário. Então, percorrer todos os caminhos, todos os trajetos que esse cliente passaria dentro de um supermercado. Então você pode usar tanto a jornada do usuário quanto outras técnicas. Uma outra técnica que você pode usar é chamada de blueprint, que é a técnica que você está vendo aí. Ela é basicamente como é que funciona, eu vou explicar de uma forma bem simples, né? Você tem todos os usuários, todo mundo que participa desse processo no canto esquerdo, então você tem o cliente, você tem os funcionários, você tem um backstage, você tem o pessoal de suporte, né? Você tem todo o processo que cada pessoa percorre. Então, por exemplo, o cliente ele chega no supermercado, ele pega o carrinho, ele olha os produtos, ele pega o produto, coloca no carrinho. Então, você tem todas as etapas. E acima, você tem o nível de satisfação tanto do cliente quanto dos funcionários. Então, por exemplo, quando o cliente ele pega o carrinho do supermercado, ele está satisfeito, ele está feliz, ele está triste. E aí você consegue avaliar todos os pontos de todo mundo que é envolvido dentro de um processo. Algo que tem bastante relação com o item apresentado anteriormente, que é a jornada do usuário. Uma empresa, na realidade algumas empresas já estão pensando nisso, em como fazer uma jornada, como ter um supermercado diferente, você ter uma jornada desses clientes de uma forma diferente. Então, olha só esse vídeo que bacana. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously.
Então veja só o que uma jornada do usuário, um blueprint, conseguiu trazer de resultado. A Amazon Go, por exemplo, trouxe uma solução extremamente nova, extremamente diferente. Ou seja, um supermercado super inteligente, um supermercado no qual você não tem interação nenhuma com ninguém, você consegue comprar o seu produto, você já paga diretamente, sem caixa, ou seja, é algo extremamente disruptivo. Quando você monta uma jornada do usuário, você traz uma solução nova, o que você tem que pensar, o sentimento que o seu cliente tem que ter ao final, é o sentimento de uau. Então imagine ele tendo esse sentimento, uau, que baita solução. Agora a quarta e última fase é a fase de prototipação. Então você vai entender um pouquinho melhor o que é um MVP, como você monta um protótipo do que foi idealizado e como você consegue levar esses produtos, serviços ou soluções para o mercado em ondas. Então a quarta fase é a fase de prototipação, né? Tem até uma frase que é quem não prototipa se estrupica. Ele é um processo co-criativo, de verdade, porque tem dupla validação, ou seja, você valida como parte desenvolvedora desse negócio, desse serviço ou dessa solução, e o cliente valida como algo aplicável ou sugere melhorias. Uma prototipação ela pode ter baixa, média ou alta fidelidade. E algo que eu gostaria de deixar ressaltado aqui para vocês, protótipos não podem soar como procrastinação, ou seja, como algo que você está fazendo com uma preguiça, né? Na realidade, um protótipo é um teste que você faz para você ver a aderência dessa solução no mercado. Diferentemente do que era feito alguns anos atrás, que você tinha um baita de um planejamento, um baita de um investimento, para você então lançar um produto, fazer o go-to-market, investir pesado em marketing, publicidade, hoje você vai lançando seus produtos por partes. Então você desenvolve um pedaço, testa no mercado. Existem até algumas pessoas que falam que a própria Uber, o exemplo da Uber, né, quando eles criaram um protótipo, foi algo bem simples. Então você tinha imagina um Google Forms, né? Então você tinha um formulário que você colocava o seu nome, a sua localidade e aonde você queria ir. Você tinha uma pessoa analisando esse Forms, então ele ia recebendo esse Forms, ia olhando, olha, o Vitor, ele quer ir de um ponto A até um ponto B em São Paulo. E aí essa pessoa, né, que estava analisando esse Forms, ela iria olhar quais eram os táxis que estavam mais próximos, ligava e direcionava para a pessoa que pediu e preencheu o Forms. Então olha que ideia, né, extremamente próxima ao que a gente tem hoje, só que sem automatização alguma, mas isso foi um protótipo da Uber. Então a Uber começou entendendo o comportamento humano, vendo quais eram as melhorias que eles precisavam levar e levando essas melhorias por ondas. E hoje a gente tem aí basicamente o maior aplicativo de locomoção. Os 4 principais motivos de você fazer um protótipo. O primeiro, você vai materializar a sua ideia para o público, então você pode criar tanto um protótipo em papel ou um MVP simples. Você vai ter constante feedback. É muito importante que quando você cria um protótipo, você envolva o seu cliente final, porque ele vai passar o ponto de vista dele, ele vai sugerir melhorias, vai ver o que deve ser melhorado, quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são os pontos de risco que ele identifica, né? E você até, indo para o item 3, você reduz riscos de altos investimentos. O item 4, você reduz gastos desnecessários, então você não tem mais esse método de altos investimentos, de go-to-market, investir super pesado num produto, para depois você ver que ele não tem tanta aderência e que ele precisa de muitas melhorias. Uma das técnicas utilizadas aí para a prototipação é o storyboard, né? Ele é uma antecipação de um piloto e ele vai prever problemas antes da produção. Antes de eu explicar o que é o storyboard, eu vou até avançar um pouquinho para mostrar um vídeo para vocês.
Olha que forma simples e barata para você montar um protótipo. É um protótipo em papel, você não tem custo basicamente nenhum, tirando o custo das pessoas que estão participando desse processo. E você consegue ter totalmente a visão da experiência do usuário. Dentro dessa situação, que era um jogo, ou você pode ter um app, por exemplo, você consegue ver e simular várias experiências do usuário, o que seria melhor para ele, e você pode coletar inclusive os próprios feedbacks em tempo real do seu cliente. Então, uma forma de prototipagem muito simples é o protótipo em papel. Então, comparando aí 3 metodologias: Design Thinking, Lean e Agile. O Design Thinking eu já expliquei bastante para vocês, né, que tem o objetivo de idealizar, tem o objetivo de explorar um problema, trazer novas soluções. Já o Lean, que entra um pouquinho dentro da última fase do Design Thinking, que é a fase de prototipação, ele tem por objetivo entregar os produtos ou serviços por ondas, por pedaços, com baixos investimentos. E o método ágil, ele é um método diferente, né? Um método de gestão de projetos ágeis que você vai entregando produtos de forma rápida, né? E com constantes melhorias, diferente do método em cascata, que você fazia um baita de um planejamento, que você levava um grande tempo e você tinha um grande investimento e o risco também era muito alto. Então, dentro dessas 3 metodologias, Design Thinking, Lean e Agile, você vê que cada uma delas tem as suas técnicas, né? Então, Design Thinking, técnica de empatia, definição, ideação, e você vê que ao final do Design Thinking ele começa a entrar no Lean Startup. E o Lean Startup é a mesma coisa, ele acaba entrando dentro do Agile, porque você vai gerenciar de uma forma rápida esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento em ondas. Mas afinal, o que é um MVP, né? O que é um produto mínimo viável? Então eu separei essa imagem para vocês, que é algo que é bem próximo do que é um MVP. Então o primeiro ponto é o que não é um MVP. Então olha só, a gente quer chegar num carro, por exemplo, né? Então a gente tem um desenho de uma roda, depois 2 rodas com eixo, depois a carcaça, e aí a gente chega num carro. Isso não é um MVP. Um MVP de fato é, imaginei que o mercado precisava de um skate. Mas aí com o tempo eu vi que as pessoas se sentiam inseguras e elas precisavam segurar em alguma coisa, né? Então eu fiz um patinete. Ah, mas o patinete é muito devagar, então eu fiz uma bicicleta. Ah, mas eu identifiquei que as pessoas se cansavam, as pernas delas cansavam, elas suavam e aí eu fiz uma moto. Mas na realidade elas se sentiam inseguras também, porque elas precisavam ter um conforto maior. E aí sim eu desenvolvi um carro. Então você vê que o MVP, na verdade, você inicia com um produto, você vai testando no mercado, com os constantes feedbacks do cliente, você às vezes chega numa solução totalmente distinta àquilo que tinha sido imaginado. E eu até indico para vocês o Lean Startup, que é um livro que comenta muito sobre isso, ele dá vários casos de sucesso que usaram e trabalharam com MVP, com a metodologia Lean. Aí a gente tem 3 empresas que tiveram MVP de sucesso, tanto o Instagram, quanto a Amazon, quanto o Dropbox, né? Eu vou dar o exemplo da Amazon aqui. Para quem não sabe, a Amazon, alguns anos atrás, iniciou vendendo livros. E hoje é basicamente uma das maiores empresas do mundo, né? Eles são a maior empresa do mundo porque vendem livro? Não. Na verdade, eles vendem um monte de coisa. O MVP deles talvez tenha sido vender os livros. E eles viram que o mercado e as necessidades dos clientes eram muito maior do que isso. Então você tem várias empresas hoje que usam e trabalham com o conceito de Lean e são, de fato, empresas de sucesso. Então olha só essa pesquisa que interessante. Com base em tudo que a gente falou, principalmente na questão de empatia, de entender o seu cliente, 90% das startups falham porque elas fabricam produtos, serviços, soluções que ninguém quer, que ninguém tem interesse. Quem nunca se apaixonou por uma solução, por uma ideia que você teve, e você quando for apresentar, ela não tinha tanta aplicação. Isso é extremamente comum. Por isso que você precisa identificar ou até mesmo fazer uma pesquisa de campo e ver os seus potenciais clientes e se eles têm interesse ou não naquela solução que você está propondo. Bom, o Vitor falou sobre o método Waterfall, o método em cascata e o método ágil, mas não mostrou nenhum número. Então olha só, esses são estudos que comprovam o sucesso dessas metodologias. Vamos comparar uma com a outra, tá? O primeiro ponto é os projetos que são mudados, tá? Então, tanto no método Waterfall quanto no método ágil, os projetos mudados, eles continuam basicamente os mesmos, né? 57% contra 49%. Então vamos falar que metade dos projetos eles costumam ter mudanças por vários motivos, desde mudanças econômicas, mudanças no país, política, ou até mudanças de necessidades do cliente. Então os projetos mudam. E no método Waterfall é muito difícil você adaptar essas mudanças pelo fato do extremo planejamento a longo prazo.
Agora olha que interessante, por conta da metodologia ágil ser adaptável e entregar por ondas, né, ou entregar o MVP em pedaços, a quantidade de falha dela é muito menor do que a falha do método de Waterfall. O Waterfall está em torno aí de 29%, enquanto o método ágil a gente fala somente de 9%. E consequentemente os projetos entregues com sucesso também são muito maiores. O Waterfall a gente fala em torno de 14% e o Agile 42%. Rapidamente comentando, algumas pessoas costumam perguntar quais são as diferenças entre o Design Thinking e o Design Sprint. Basicamente, o Design Thinking ele vai passar por todas essas fases que a gente mostrou anteriormente, e é uma sessão que costuma durar 1 dia, 2 dias no máximo. O Design Sprint ele é muito mais aprofundado, tá? Ele é algo que demora em torno de 1 semana intensa, uma semana com uma equipe das 8 às 5, literalmente desenvolvendo a ideia até testando o MVP no mercado e com os clientes, entrevistando clientes. Então o Design Sprint ele acaba sendo muito mais extenso do que o Design Thinking. Eu vou passar agora para vocês algumas dúvidas que as pessoas têm, são dúvidas comuns. A primeira delas é: quanto tempo leva mais ou menos uma sessão de Design Thinking? A resposta é: depende. Depende muito do problema que você está levando. Se às vezes é algo simples, já teve algumas sessões que eu coordenei desde a fase de empatia até a fase de ideação que eu levei 4 horas, porque eram problemas mais simples. Problemas um pouco mais complexos, você costuma levar em torno de 8 a 9 horas até a fase de ideação, sem contar a fase de prototipagem. A última fase, ela costuma levar em torno de 8 horas. Sendo assim, um processo completo de Design Thinking leva em média 16 horas com um problema relativamente complexo. Uma outra dúvida comum é quantas pessoas devem ter em uma sessão de Design Thinking. Eu aconselho não ter muitas pessoas porque de fato ela acaba se tornando desorganizada. Claro que você precisa ter um time multidisciplinar. Entretanto, em torno de 4 a 6 pessoas é um número relativamente razoável. Se você tiver uma equipe muito grande, como uma equipe de 12, de 15 pessoas, o ideal é que você divida o seu grupo em dois grupos. Então cada grupo vai trazer uma solução diferente da outra. Uma outra dúvida comum é referente a quais são os papéis de cada pessoa dentro de uma sessão de Design Thinking. Existem várias funções, porém as principais são todas as pessoas que estão fazendo a ideação de um problema, né? Então eles estão trazendo uma nova solução, que são os idealizadores, e a pessoa que de fato é o facilitador. Então é a pessoa que vai ficar fazendo a contagem de tempo, vai organizar a sessão, ele vai coordenar a sessão. E a última pergunta é: eu posso fazer uma sessão de Design Thinking sozinho? Obviamente que não. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para te trazer os outros conhecimentos e vocês idealizarem uma solução em conjunto. Até porque, acho que você lembra, o Design Thinking é democrático, então você precisa realmente de uma equipe. Aí fica uma dica para vocês, eu não vou me aprofundar muito, mas a Ideal, ele tem uma metodologia que chama Método Cards, que é muito bacana. Para quem vai guiar uma sessão de Design Thinking, eles têm 52 cartas de baralho, então você vai coordenando de acordo com o que está descrito naquele card. Então, com isso, você tem uma visão bastante ampla de várias técnicas de Design Thinking que você pode aplicar em uma sessão, né? Isso é bacana para a pessoa que está coordenando essa sessão. Mas é uma metodologia desenvolvida pela Ideal que é realmente muito interessante. Espero que tenham gostado do treinamento. Obrigado.